ela teve aqui episódios de se cortar, de se mutilar. Vou-me a dizer que não devia ter nascido porque ele nasceu para levar tareia. O meu maior medo, o meu filho falou em suicídio. Rita, Filipe e Gustavo não se conhecem, mas têm uma coisa em comum. Foi na escola que todos foram agredidos. Os números da delinquência juvenil têm estado a crescer. Nas escolas há uma média de 103 ofensas sexuais por ano letivo. Quase uma por dia, só para dar um exemplo. Para contar estas histórias, os pais escolhem um anonimato. Não querem que os filhos sofram mais nas escolas em que estudam, todas em Lisboa, a região do país onde há mais agressões entre jovens. Filipe, aluno do 3º ano, está no espectro do autismo. O meu filho chegou com vergonhas para casa, eu perguntei-lhe o que é que se passava. Filipe contou à mãe que era agredido no recreio da escola primária. Ele diz que amigos dele, da turma dele, atiraram-no ao chão e começaram-lhe a dar pontapés e a pisarem-lhe os braços. E eu aí achei que a situação tinha chegado a um extremo que não devia. Sem solução à vista, a mãe acabou por transferir o filho para um colégio. Rita, 16 anos, mudou de turma e até de escola depois de vários anos a ser vítima de bullying. Sofre agressões psicológicas, uma violência típica das raparigas, quando são elas as agressoras. A mãe diz que a filha é posta de parte. Punham-na de parte, de propósito. As redes sociais são usadas para evidenciar o isolamento de Rita, que chegou a ser convidada para uma festa só para ser ignorada. Deixaram-na sozinha de parte enquanto os outros todos estavam a brincar. Eu chamo-lhe o bullying silencioso, porque não é uma coisa física, mas psicológica, que é fazer de propósito para pôr de parte. Luísa Sá, vice-diretora do Colégio Horizonte no Porto, um colégio só para raparigas, tem feito investigação sobre o modelo single-sex e sobre as vantagens que pode haver em separar rapazes e raparigas nas escolas. No seu colégio, os conflitos existem, mas acha que tem mais ferramentas para resolvê-los do que numa escola mista. No caso das raparigas, o bullying é um bullying maioritariamente relacional, não é? Portanto, as raparigas e as mulheres usam o silêncio como uma arma, usam o olhar como uma arma. O que acontece numa escola mista é que isso passa completamente despercebido. Perante a exuberância dos rapazes, um olhar matador de uma rapariga não é visto. E num contexto feminino, isto é trabalhável, muito mais trabalhável. As agressões aumentam, mas parte delas sempre existiram nos recreios e são saudáveis. E com isso, aprende-se a gerir conflitos, diz Luísa Sá. Eu tenho que assistir, porque se não assistir alguma coisa está errado, ok? Muitas agressões acontecem no 3º ciclo e no secundário. A violência está relacionada com a adolescência e com o desenvolvimento do cérebro. A parte que ajuda a tomar boas decisões, o córtex pré-frontal, é a última camada do cérebro a amadurecer. Só se desenvolve completamente por volta dos 25 anos. Na adolescência, usa-se a amígdala para tomar decisões. Só que esta parte do cérebro está associada aos impulsos, à agressividade e aos instintos. Além disso, o ADN que partilhamos com os primatas tem peso nas nossas reações. Nós partilhamos 96% do nosso ADN com os primatas. Claro que os 4% que sobram são extremamente importantes, mas estes 96% de base são muito determinantes em termos de comportamento. E nós observamos a mesma coisa na selva. 2 machos na selva, quando lutam, a seguir são best buddies, não há questão nenhuma, mas os primatólogos observam que 2 fêmeas que lutam na selva nunca mais se olham nos olhos. Portanto, eu tenho uma palavra código com as minhas alunas que é gorila. Portanto, quando eu digo gorila, elas já sabem do que é que nós estamos a falar. Numa história de violência, primeiro olha-se para a vítima, depois para o agressor. Mas há um terceiro protagonista que não pode ser esquecido. A testemunha, explica Raquel Raimundo, psicóloga. Uma agressão extrema pode deixar marcas irreparáveis, como acontece nos tiroteios em escolas nos Estados Unidos, onde o trauma acompanha as testemunhas até à vida adulta. Mas são essas testemunhas quem pode ser o travão da violência. Estou-me a lembrar de uma situação que já aconteceu
com alguma regularidade, infelizmente, que é haver miúdos a serem agredidos e haver testemunhas que, em vez de ajudarem, ainda estão a filmar para depois colocar nas redes sociais. No caso de Gustavo, a ideia de ver uma imagem sua na casa de banho, nas redes sociais, preocupa-o até hoje. Se ao menos um dos presentes tivesse impedido a gravação, talvez o problema não existisse. E é esta a importância das testemunhas de que Raquel Raimundo fala. Foi uma coisa que durante muito tempo foi deixada de lado. Só se pensava nas vítimas e nos agressores. Mas depois deixava-se de lado todo o outro papel. As testemunhas são importantíssimas, porque nós sabemos que quem sobretudo leva a travar situações de bullying ou de violência que não são pontuais, não é? São sobretudo as testemunhas. Importante, insiste a psicóloga, é trabalhar com as crianças para que elas percebam que, mesmo que não gostem do outro aluno, podem ser bons colegas. É uma questão de competências socioemocionais que deveriam ser trabalhadas nas escolas, em disciplinas como cidadania, diz a psicóloga. Muitas vezes as testemunhas, aquilo que nos dizem, esse é um trabalho continuado, é eu não fiz nada. E então é levá-los a perceber que isso é um problema. Eu, quando vejo alguém ser maltratado, ser humilhado, retirar de alguma forma que seja a sua dignidade, e eu estou a ver e não faço nada, não fazer nada, eu não fiz nada, é um problema. A mãe de Gustavo falou com os pais dos alunos agressores. Percebeu que não faziam ideia do que se passava e que a escola nunca tinha falado com eles. O único que tem sido ouvido, desde o início, é o seu filho. Tivemos que procurar ajuda médica, apoio psicológico, porque o meu filho estava já num estado muito, mesmo muito complicado. Não lhe deram a atenção devida, porque é sempre ele que é chamado para prestar os esclarecimentos devidos e os outros nunca são chamados. A repetição de situações em que foi gravado, as ameaças verbais que lhe foram feitas, deixaram o jovem de 15 anos num quadro clínico de depressão. Desesperada, a mãe de Gustavo teve de procurar ajuda médica para o filho. É um miúdo que não é um miúdo agressivo, mas neste momento é um miúdo que já está a ficar revoltado com a situação e também tem que esclarecer as situações e tentar perceber até o que é que se passa do outro lado dos outros miúdos para eles terem este tipo de comportamentos. Ele não dormia, ele não queria ir à escola no dia a seguir, ele não estava com vontade de comer, ele estava sempre a pensar no mesmo, na casa de banho ficou sempre e está sempre com aquela sensação, com medo que estejam a filmá-lo, portanto isto é complicado. O principal medo da mãe de Gustavo é que ele faça mal a si próprio. Os problemas de saúde mental são, de facto, uma consequência para as vítimas. No limite, as raparigas têm tendência para ataques de pânico. Aconteceu com a Rita e foi o primeiro alerta para os pais. Nos rapazes há ideação suicida. Está a acontecer com Gustavo. Por isso, a violência pode tornar-se num problema de saúde pública, avisa a psicóloga Raquel Raimundo. Isto não pode ser visto só como um problema escolar. Isto é um problema de saúde pública. Tem também depois impactos, não só quando há agressão física, as sequelas que eventualmente podem daí derivar, o trauma, o stress que é associado, o sabermos que depois tem impacto em termos do aumento da prevalência da ansiedade, da depressão e de problemas de hiperatividade, e no caso das raparigas, no futuro poderem ter maior propensão, por exemplo, a ataques de pânico e, no caso dos rapazes, a suicídio e ideação suicida. Portanto, bastante mais alargado do que aquilo que nós pensamos só é um miúdo a agredir outro. Estarão estas agressões a aumentar ou tudo não passa de uma percepção errada? Os números são cruéis. O autor do livro Violência nas Escolas, Miguel Rodrigues, analisa a subida dos números que encontramos no Relatório Anual de Segurança Interna, o RASI de 2023. Delinquência juvenil, 1.800 ocorrências. Violência no namoro, 2.600. Jovens em centros educativos, quase 150. Já falamos aqui de 3 itens: delinquência juvenil, jovens internados em centro educativo, jovens agressores de violência no namoro nos últimos 5 anos, e o valor mais recente é o mais elevado dos últimos 5 anos. Mas há mais. Miguel Rodrigues fala das crianças que assumem comportamentos que afetam o seu bem-estar.
uma variável que surge no relatório de 2023 da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Em 2011 tínhamos 3.785 crianças nesta variável. Em 2023, o valor mais elevado de sempre, 10.000, quase triplica. Em 2023, são números com uma percentagem, um aumento extremamente considerável, mais de 80% em 23 em relação à média destes últimos 15 anos. Todos os valores nos últimos 5 anos mostram-nos que está tudo a aumentar e alguns de forma abismal. Se há mais de tudo, o que não há é detalhe. Não se conhece o perfil do agressor nem da vítima. É por isso que o investigador Miguel Rodrigues, que já fez parte do programa Escola Segura da PSP, pede mais e melhores números em fontes abertas. Atualmente tem um novo estudo em mãos, há 6 anos, que acompanha os filhos da violência doméstica, jovens que assistiram a agressões na família. O ambiente da violência doméstica é o grande causador do jovem delinquente. E estas 1.500 crianças já apresentam valores 2 a 3 vezes mais superiores em todas as variáveis. O número de ilícitos cometidos em ambiente escolar por estas 1.500 crianças é em relação à média nacional, 48 vezes superior. Consomem 2 a 3 vezes mais drogas. Reprovam 5 vezes mais. As estatísticas destes 1.500 jovens nos últimos 6 anos são brutalmente superiores. Todos os números são superiores, incluindo a criminalidade. Miguel Rodrigues acredita que a prevenção da delinquência juvenil só se faz reduzindo a violência nas famílias. Este é, para o investigador, um dos motivos para o aumento da violência juvenil. Mas há outros. Há várias razões, desde o facto da relação interpessoal estar cada vez a ser menos física e mais digital, pelo facto de estarmos cada vez mais a viver uma cultura do eu digo isto muitas vezes às minhas alunas, eu da idade delas não sabia o que era uma selfie, não é? As pessoas cada vez mais tiram fotografias a si próprias e não aos outros. Há uma falta de sensibilidade cada vez maior em relação ao outro, e uma grande desensibilização relativamente à violência, não é? A violência está muito generalizada. A pandemia terá alguma culpa? A sociedade está mais agressiva, voltada para o eu, e crescem extremismos na sociedade. E tudo se reflete nas escolas. A última vez que vi dados científicos, fiquei chocada com o facto de hoje percebermos que a atual geração de jovens tem, em média, menos 40% de empatia do que a geração anterior e, portanto, isto é um número muito assustador, é um número muito preocupante. Há um novo agente educativo entre a geração atual e nem sempre educa. O telemóvel é apontado como o principal culpado da violência, principalmente quando há negligência dos pais ou quando não há supervisão parental. Já não importa apenas se há violência dentro da família. Importa também saber que violência encontram as crianças nos ecrãs, diz Raquel Raimundo, psicóloga. Antes estavam muito dependentes, sobretudo do quê? Se existia ou não violência na própria família e, portanto, se havia modelos primários, digamos assim, de violência. Estavam dependentes do bairro, da comunidade onde estavam inseridos, e alguns miúdos passam mais horas online do que a família e na escola. Por isso está ali outro agente educativo que antes não existia, não é? E neste momento, quase em algumas crianças e adolescentes, é o principal agente educativo. Isso é preocupante. Rita está hoje mais integrada na escola, mas continua a ser medicada. Gustavo está sob vigilância médica e os pais pensam pedir transferência de escola. Felipe encontrou sossego no colégio novo, mas, para pagá-lo, a mãe teve de dar a volta à sua vida profissional. Quanto ao futuro, o último alerta é de Miguel Rodrigues. Os criminosos adultos são, muitas vezes, os delinquentes que não foram devidamente trabalhados e pede urgência no ataque a este problema, que deve começar nas escolas e nas famílias.